Olá, boa noite para quem está chegando. Boa noite. Boa noite. Vamos só deixar as pessoas irem entrando. Vamos lá. Já está entrando aí um bocado de gente, nós já estamos esperando mais 5 minutos. Vamos falar de investimentos, né? Então, o nosso objetivo aqui é ajudar as pessoas. É um momento difícil, ou para quem está começando a investir, ou para quem já começou a fazer investimento e está em dúvida se mantém ou não, vendo uma volatilidade muito grande no mercado. Então, e é isso que a gente vai bater papo, trazendo aqui a nossa experiência de professora, de prática de mercado, né, de como a gente atua aí no dia a dia. A Nora Raquel já está aqui, a professora Nora, Marcela Derzi também, dá um tchau aí, Marcela, para todo mundo. Boa noite, pessoal. Isso. Então, vamos só esperar. Vou esperar ali o suporte dizer a hora que eu posso começar, que todo mundo já tiver entrado, né? Então, me avisando. Uhum. Então, estamos só aguardando entrar todo mundo aí para a gente iniciar, então, a nossa live de hoje. Miriam está super ativa nas lives. Nossa, fazendo todo dia? Quantas vezes estão para. fazendo? Todo dia, quase todo dia. Às 10 da manhã eu estou sempre falando alguma coisa de mercado. Porque é tanta mudança, é tanta coisa, é tanta notícia, que eu digo, não, deixa eu dar uma comentada aqui para dar uma ajuda, um direcionamento para as pessoas, né? Porque justifica o valor de qualquer jogador, né? Tu viu o que o Pet falou? Tem alguém com o microfone aberto, eu acho. É melhor mutar todo mundo, produção, se ele puder. vai mutar todo mundo, até que vai mutando todo mundo aí para não dar interferência aqui. Ela já vai fazer um mute automático, só vai ficar eu, você e a coisa. Gente, eu queria que vocês aproveitassem esse momento, já se tiver alguma pergunta, já colocar, porque à medida que a gente for falando, né, se tiver pergunta, a gente já vai respondendo, ou responde no final, então, se fizer parte do contexto, né? O que vocês esperam, o que vocês querem, né, daqui da nossa reunião, se querem ouvir alguma coisa especial, tem alguma demanda, então, podem já ir fazendo as perguntas aí, para a gente ir acompanhando e já selecionando aqui, tá? Então... Vamos começar, que já são quase 7h15. Acho que já deu pessoal para entrar também. Entrar, né? Então, tá. Gente, então, mais uma vez, boa noite para todos, né? Para quem não me conhece, eu sou Miriam Lund, planejadora financeira. Não sou economista, né? Fiz administração e tenho especialização em finanças, né? Sou professora lá da FGV na área de finanças e coordeno MBAs em cooperativismo de crédito. E já trabalhei 10 anos em gestão de recursos, gestão de renda variável. Mas o que essa live, né? Eu resolvi organizar e chamar a Marcela e a Nora, porque são pessoas que complementam as informações. A Nora, Raquel, é também professora da FGV, minha amiga de economia, né, Nora? Ela é mestre em economia e ela vai falar um pouco do cenário, que é para a gente entender. Quer dizer, a gente sempre se preocupa em empoderar as pessoas, ou seja, não adianta você tomar suas decisões soltas, ou porque alguém falou que é bom, ou porque eu vi um influencer falando, ou porque a Miriam falou que é bom. Então, a gente precisa entender um pouquinho. Você pode dizer assim, não é minha área, Miriam. Eu sou da área de saúde, eu sou de outra área de comunicação. E aí eu vou dizer, não tem problema, porque a partir do momento que a gente se empodera, que a gente entende um pouco o que está acontecendo, a gente tem espírito crítico. E isso ajuda a conversar com o gerente do banco, com o assessor de investimentos. Então, você não vai fazer o que ele quer, você vai fazer o que é bom para você. Você pode não entender muito, mas você tem que saber questionar. Espera aí, isso aqui não está me cheirando bem. Então, é nesse ponto que eu quero, dar, né, a gente chegar. Como professor, a gente gosta de empoderar, né? Não, a gente não gosta de ficar ali, a gente quer que todo mundo... Gosta de ensinar. Tem, né, Nora? A gente quer ensinar as pessoas.
Então, eu vou começar falando de... tem a Nora, que é professora, e a Marcela Derzi. Marcela Derzi, ela... É só depois, Marcela, na hora que você for falar, você se apresenta também melhor, por favor. E quer falar? Fala agora, se apresenta, e aí eu começo. Pode se apresentar para todo mundo já saber quem é você. Ótimo. Bom, eu queria agradecer o seu convite, Miriam, é um grande prazer estar aqui com você. Uma grande professora que eu tive ao longo da vida, meu primeiro estágio da vida foi com a Miriam. Eu sou economista pela PUC, fiz graduação e mestrado em economia, trabalho no mercado financeiro há 8 anos, comecei com área de pesquisa no Bahia Asset, fiquei 4 anos focado em macroeconomia Brasil, e em seguida eu migrei para a área de relação com o investidor. Hoje eu sou sócia da Nave Capital, que é uma gestora focada em ações e tem fundos de crédito também. E eu sou responsável por toda a área de relacionamento com o investidor, então acho que tem muita coisa interessante para falarmos de ações, de fundos de investimento, principalmente, como uma boa alternativa também de investimento para vocês. Então, aproveitem, como a Miriam falou, para tirarem suas dúvidas, o momento é esse. O que vocês tiverem, assim, por mais simples que seja, não tenham vergonha de perguntar. Se a gente não souber, não sabemos, mas o que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar vocês. Nora, apresenta você aí, Nora. Uhum. Bem, eu sou da mesma escola da Marcela, sou da PUC também. Eu fiz engenharia de sistemas e muitos anos depois resolvi fazer o mestrado em economia. Sou mestre em economia pela PUC do Rio de Janeiro e dou aula há 20 anos nos MBAs da Fundação. Muito obrigada, Miriam, por ter me chamado para essa live. Miriam trabalha comigo, já dei aula em alguns cursos em que ela coordena. Muito interessante, tive a oportunidade de conhecer lugares muito interessantes, onde tem cooperativas de crédito, que é outro Brasil, parece estar... É outro ambiente, né? Ligado normalmente perto da agricultura. Então, essa é a minha história. Sou engenheira e eu fui fazer economia porque eu gostava de mercado de capitais, gostava de ações, de investimentos, dessas coisas. Então, eu queria entender de economia, então eu fui fazer o mestrado. Então, é isso. Tá. Gente, então você viu aí quem é, né? Quem vai estar conversando com vocês. Eu vou iniciar o nosso papo, né? Falando de planejamento financeiro. Porque toda vez que a gente fala de investimento, tendo ou não dinheiro, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: investimento não é o melhor. Todo mundo chega para mim e diz: qual é o melhor, Miriam? Eu vou dizer: gente, não tem o melhor. Você precisa me dizer quais são os seus objetivos de vida, né? E aí a gente sempre gosta de trabalhar com 3 tipos de reserva: reserva de emergência, reserva para aposentadoria, lá para o futuro, e reserva para os sonhos que você quer realizar, viagens, compra de apartamento, do que você quer. E por que a gente separa nessas 3 reservas? Porque dependendo da reserva, do objetivo, o produto muda. Então, por exemplo, se é uma reserva de emergência, a gente aprendeu, né, que com a pandemia a gente tem que ter reserva de emergência de qualquer jeito. Por quê? Dá um estresse como a gente viveu agora, ou mesmo ano passado, a gente nunca esperou que servidor público não recebesse o seu salário. Então, a gente está vendo um mundo onde estão acontecendo coisas que eram assim impossíveis de se prever. Então, a gente precisa ter hoje uma reserva de emergência de 3 a 6 meses do seu gasto mensal. Tá? Tem gente que diz assim, até 12, dependendo do tipo de atividade que você faz, mas de 3 a 6, você já vai estar bem protegida, ou seja, protegida de um desemprego, protegida para não ter que entrar num cheque especial, né? E protegida para lidar com as eventualidades. Essa reserva de emergência, a gente não tem que se preocupar com nela, assim, em ganhar altas rentabilidades. O que eu preciso é ter liquidez diária, é saber que eu vou ter dinheiro se precisar. Então, eu não posso fazer grandes investimentos, nem pensar em investimentos nisso aqui. Isso aqui eu vou aplicar onde? Num CDB com liquidez diária. Nós temos alguns produtos, a gente sempre falava em produtos que eram bons. Então, você está na liquidez diária, você podia fazer poupança, você podia fazer um CDB no banco, um RDC na cooperativa, ou você podia fazer o Tesouro Selic. Hoje, a gente está dizendo para as pessoas, gente, evita aplicar em Tesouro Selic. Por quê?
Porque o Tesouro Selic hoje, diante da confusão que está no Brasil, que a Nora vai explicar para a gente, o que está acontecendo? As pessoas estão querendo um prêmio. Olha, eu empresto, porque comprar Tesouro Selic, entrar no Tesouro Direto, é emprestar dinheiro para o governo. E as pessoas estão dizendo, eu quero prêmio, eu quero um prêmio para emprestar para o governo. E esse prêmio vem aumentando. Para vocês terem ideia, você ganhava Selic, a taxa da economia, que hoje está 2%, mais 0,02%. Agora está Selic mais 0,37%, ou seja, 2,37%. Então, está subindo. E à medida que isso vai subindo, quem tem o título vai perdendo, porque se quiser vender, vai ter que vender por uma rentabilidade mais alta para quem compra. Quem compra quer ganhar mais até o vencimento. Então, o que acontece? Quem está no Tesouro Selic está perdendo dinheiro. E aí, hoje me fizeram uma pergunta, Miriam, e isso vai recuperar? Eu falei, gente, eu não sei, porque depende aí do arranjo que vai ter. E a gente, depois, a Nora explica melhor aí para a gente, quer dizer, como é que vai ser. Mas enquanto não sair uma reforma administrativa, onde o governo gaste menos do que arrecada, é difícil, né? As pessoas estão com medo, né? As pessoas têm... É uma forma de, assim, alerta. Governo se mexe, senão a gente não quer mais título público, sacode, né? Então, o mercado está dizendo, estamos aqui nervoso, a gente quer prêmio agora, vamos trabalhar para ter uma reforma administrativa. E, então, qual é o melhor produto hoje? A poupança, ela tem uma coisa ruim. Qual é ruim? É que você só tem rentabilidade a cada 30 dias. E durante o mês, se você sacar, esse dinheiro fica para o governo. Mas tem o CDB. O CDB é a mesma garantia da poupança. Se houver qualquer problema, é garantido igual. E você tem rentabilidade todo dia. A única coisa é que você precisa perguntar para os seus gerentes. Que taxa você vai me dar? Aí você tem que chegar lá e perguntar. E aí você tem que brigar para ganhar 100% da taxa que está em vigor. Isso vai valer para o período todo da aplicação. Quando vencer a aplicação, o dinheiro volta para a sua conta e você reaplica. Então, gente, resumindo, melhor produto hoje é o CDB nos bancos, o RDB, quando é uma, né, como a gente vê no Nubank, em outros lugares que no vez de CDB tem RDB, e no RDC da cooperativa. São todos garantidos até R$250 mil. Mas quando você está ganhando hoje, 2% ao mês, nem 2%, porque a taxa praticada está sendo 1,90%. Você está ganhando 1,90 ao mês. Então, você vai dizer, Miriam, é pouco. Mas é melhor você estar com dinheiro lá, protegido, e, além disso, ele, pelo menos, vai ajudar você a manter um pouco do seu poder de compra, tá? E a taxa está baixa e deve continuar baixa, e vocês perguntem ali para a Nora. Então, essa reserva de emergência tem que guardar. Não adianta vocês quererem investir, ganhar dinheiro com ela, porque senão amanhã vocês vão acabar tendo que usar cheque especial ou pegar empréstimo. E aí a gente vai para a reserva da aposentadoria. A reserva da aposentadoria, aí você vai poder fazer por um plano de previdência, você vai poder fazer por um fundo de ações, que a gente vai ver, você vai poder fazer por fundo imobiliário, né? Que depois a gente conversa sobre isso, se tiver interesse, pergunta aí. E você pode fazer de diversas formas. Por exemplo, a sua aposentadoria tem a ver com o seu patrimônio. Se você tem imóvel, se você tem bem, isso vai te ajudar na aposentadoria, tá legal? Então, a sua aposentadoria não é só aquele investimento financeiro, ela também são os bens que você tem, que você pode transformar em dinheiro. Então, hoje eu digo assim, a melhor herança que a gente deixa para os filhos hoje é ele não ter que sustentar a gente. Então, não é nem sequer deixar bens, mas é de proteger, tá? Já vi que está chegando pergunta aqui, mas esse risco de calote do governo eu vou deixar para a Nora Raquel falar, que ela vai entrar já já, tá? E outra coisa é a reserva para os sonhos. A reserva para os sonhos, a gente tem inúmeros produtos de renda fixa, vários produtos de renda fixa que a gente pode com rentabilidade maior, só que eu não vou poder resgatar, eu tenho que deixar um prazo lá. Então, eu posso emprestar dinheiro para o banco,
uma LCI, uma LCA, é risco banco, garantido pelo FGC. Então, eu faço isso e consigo uma rentabilidade maior, até porque esses produtos são isentos de imposto de renda. Eu posso emprestar para o governo, fazendo pré-fixado ou fazendo inflação mais juros. Eu posso emprestar para empresas, fazendo, né, comprando debêntures, né, comprando CRI, comprando CRA. Então, não, é 1,90 ao ano. Se eu falei 1,90 ao mês, está errado. O ganho é alguém já alertou aqui. 90 ao mês eu quero, Miriam. Todo mundo quer, é 1,90 ao ano. Não, pelo amor de Deus, não, senão todo mundo quer isso aí. E aí é fraude, né? Aí é armadilha, né? Porque não existe. Então, gente, e é isso que eu queria, quer dizer, o nosso bate-papo vai passar em torno disso. Ou seja, sempre que você pensar em aplicar em dinheiro, você tem que saber para que reserva que eu quero. E não precisa ser só renda variável, não precisa ser só renda fixa. A gente pode fazer um mix, mas esse mix tem que estar adequado aos objetivos que a gente quer e ao seu perfil. Por exemplo, muita gente pergunta assim, Miriam, eu entrei em ações, a ações está caindo, eu saio ou não? A Marcela vai responder isso melhor do que agora. Mas eu, como planejadora financeira, a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, por que você entrou em ações? Qual era o seu objetivo quando você entrou? E por que você vai sair? Porque a nossa mente, ela funciona por emoção. E aí a gente vê o mercado caindo, quer sair. A gente vê o mercado subindo, quer entrar. Então, e a gente não, tem que ter um planejamento, uma linha. Como também me perguntaram hoje, Miriam, eu compro imóvel ou não compro? Vale a pena comprar imóvel? Eu digo, primeiro, quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? O imóvel é para quê? Entendeu? Porque toda vez que a gente sai correndo atrás do que é melhor, o que vai acontecer se eu correr atrás do que é melhor? Eu não vou ter sucesso nunca, porque eu não estou montando uma estratégia adequada aos objetivos que eu quero. Mas, no final, eu volto a conversar com vocês. Alguém me perguntou aqui, Miriam, na reserva de emergência, se eu aplicar em CDB, em RDB, em RDC, eu não correria o risco de esperar um mês para ser liberado? Sim. Tá? O Fundo Garantidor de Crédito não é que ele peça um mês. É o seguinte, quando eu aplico numa instituição financeira e as instituições grandes estão oferecendo 100% CDI, 99%, que a partir do momento que os pequenos bancos, as corretoras começaram a oferecer 100%, todo mundo começou a migrar e passou a ser concorrente dos bancos grandes. Então, os bancos grandes hoje estão também oferecendo 100% CDI. Então, pergunta para o seu gerente, que todos os bancos grandes, você chega lá 99, 100, 98, estão todos oferecendo isso aí. As cooperativas de crédito também, que são super garantidas e resilientes nas crises no mundo inteiro. Você nunca ouviu falar de cooperativa de crédito quebrando numa crise, até porque hoje elas fazem parte de um sistema, e é muito forte o sistema, onde existe aí uma proteção e um acompanhamento muito grande do Banco Central do Brasil. Então, o que acontece? Esses produtos, eles são garantidos pelo FGC, tanto no banco grande quanto num banco pequeno. Né? Se a instituição financeira quebrar, não é que você vai levar um mês, você pode levar um mês, 2 meses ou 3 meses para receber seu dinheiro. Não existe a garantia do dinheiro vir rápido, porque depende da forma como é encontrado ou na forma como o interventor encontrou a situação no banco. Então, isso é importante. Poupança, CDB, RDB, RDC, se o banco quebrar, acontece isso aí. De um modo geral, banco grande tem a mesma garantia do pequeno, mas banco grande, o governo, normalmente a gente diz too big to fail, é muito difícil ele fracassar, assim, ter problema, porque o banco vai tentar que algum outro compre, que algum outro faça um acordo para que não dê um efeito dominó na população, né? Então, tem que ter esse cuidado, sim, tá? De você escolher,
e às vezes não deixar sua reserva de emergência num único local, né? Então, é uma excelente pergunta aqui que foi feita. Você pode até ter em 2 locais, porque hoje eles costumam, a partir de R$ 100, já dar 100% CDI. Então, você pode deixar em mais de um local se você quer se sentir seguro, ok? Agora eu vou chamar a Nora. Nora, quando a gente fala de longo prazo, de dinheiro para os sonhos, de dinheiro para aposentadoria, essas coisas todas, a gente fala que precisa ter um ganho real. Eu preciso ganhar acima da inflação, né? Porque a gente está vendo que o ganho hoje está 1,90 ao ano. E a inflação está 2,44 ao ano nos últimos 12 meses, e a previsão é que feche o ano em 2,12, né? E o ano que vem já vai para 13, e a taxa da economia está em 90. Então, o que acontece? A reserva de emergência não está nem cobrindo a inflação. Então, o dinheiro de médio e longo prazo não dá para a gente deixar numa poupança. Uma poupança está 1,40. O que é a inflação? A inflação é um aumento generalizado de preço. Então, a gente vai ter que buscar ganho real, ganho acima da inflação, e diversificar, e também começar a apostar um pouquinho em riscos, né? Em ações, em dólar, em ouro, em prata, em criptomoedas. Tem gente que está botando ali 1%, se der sorte vou ganhar muito, vou botar 2%. Então, quer dizer, existe essa possibilidade da gente diversificar. Diversificar não significa colocar muito dinheiro, você pode colocar um pouquinho, né, para estar com uma perninha ali, porque às vezes o grande ganho, né, já compensa todo o restante. Mas antes de escolher, né, que ativos que eu vou investir, os percentuais em cada modalidade, é necessário conhecer o cenário econômico no Brasil e no mundo, né? Então, Nora, você pode abordar para a gente um pouquinho desse cenário brasileiro? Qual está o risco do governo? O risco dos grandes bancos também, que é uma pergunta agora, né? Então, o risco dos bancões é equiparado ao risco do governo ou não, tá? E por que o cenário internacional interfere também tanto aqui nesse nosso mundo e na volatilidade dos ativos aqui no Brasil, né? Então, como é que a gente encara esse mundo? Não posso ficar ali em investimento conservador, como a gente ficava antes, que há 20 anos atrás era 20% ao ano acima da inflação, 10% ao ano acima da inflação, 4% ao ano, agora está abaixo da inflação. Então, como é que as pessoas podem se posicionar e como é que está esse cenário? Tá? Vamos lá. Bem, primeiro vamos ver como é que a gente chegou nesse ano numa crise totalmente inesperada que fez todas as economias despencarem. E, infelizmente, o Brasil, fazendo uma analogia com a pessoa, não chegou assim provisionado para essa crise, porque ele vinha de uma outra crise, né? Eu gostaria de mostrar para vocês, para entender como a gente chegou aqui rapidamente. Eu vou mostrar aqui uma tela para vocês. Isso daqui é o crescimento. Estão enxergando? Tá, mas põe ali no copinho para só aparecer esse quadro. Pois é, eu vou lá para o copinho. Mas estão enxergando, né? Isso aqui é o crescimento da economia brasileira, do PIB, né? Que é a riqueza que a gente faz. Isso a gente tem que entender. O PIB é tudo que a gente produz, tá? E o governo, quando arrecada impostos, somos nós, a sociedade, dando um pedaço do valor que a gente produz para o governo, que está mais ou menos em 35%. Isso é um conceito importante. Quer dizer, a gente dá 35% do PIB para o governo. Agora, olha só o que aconteceu nos últimos anos. No início da década, nós tivemos aí um crescimento razoável. Na verdade, a gente já cresce abaixo de qualquer setor do mundo que você for ver. O Brasil cresceu abaixo há 4 décadas. A gente veio crescendo muito bem até a década de 80, de lá para cá perdemos aí o rumo, né? Perdemos a receita de crescimento. Mas aqui no início dessa década tivemos 2 anos aí de crescimento razoável, 3% a mais da economia. Aqui em 2014 ficou quase no 0 a 0. Aí entramos na maior crise da história da República.
2 anos de queda de PIB, 3,5%, 3,5%. É juros compostos, é como se a gente tivesse ao todo daqui para cá, a economia caiu 8%, que caiu e caiu de novo. Na história da República, nada tinha acontecido. Qual a diferença da crise de agora? Aqui é verde e amarelo, foi a gente. O resto do mundo não estava assim. Isto quer dizer, se o governo está arrecadando impostos, ele está arrecadando menos, porque todo mundo está ganhando menos, está todo mundo produzindo menos e o governo está arrecadando menos. E os gastos crescendo. Tá? Então, é como se você está ganhando menos e seus gastos em casa estão crescendo. O rombo nas contas do governo alguém desenhou aqui em cima. O rombo nos gastos do governo ficam enormes. Aí estávamos melhorando aqui no início do ano, aliás, no final do ano passado, quando eu estava preparando meus slides para as minhas aulas desse ano, eu dava uma previsão de PIB subindo 2,5%. Eu achava que nós íamos crescer 2,5% esse ano. Né? E vamos cair. Isso aqui é previsão, a previsão melhorou um pouco, agora talvez 5%. Chegou a ter uma previsão de queda de 9%, agora melhorou. Tá? Agora, esta queda aqui de um ano só é menor do que a queda que a gente teve. Quer dizer, a gente já chegou aqui com as contas do governo bagunçadas, muito bagunçadas. É isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Tá? Agora, vamos falar primeiro da taxa de juros. Quando está tendo inflação, né, os preços estão subindo, o Banco Central vai pegar essa tal de Selic, que é a referência dos juros da economia, e que o CDI, que é os juros que você recebe lá no seu CDB, que é 100% do CDI, é linkado com essa Selic, normalmente ele fica um pouquinho abaixo, tá? Mas ele está tendo inflação, ele sobe a Selic. Então, lá estava tendo inflação, a Selic estava alta, aí você comprava um CDB ou aplicava num título do governo, ganhava juros altos. A inflação e essa economia fraca, a inflação caindo, deu oportunidade para o Brasil baixar, para o Banco Central vir baixando a Selic. Então, a Selic já estava baixa em termos históricos. Quando chegou essa crise, a Selic foi para 2%. E aí que é a questão, você agora compra um título do governo e você vai ganhar o CDI, que é um pouco abaixo da Selic, mas vamos dizer que você ganha de 2%. Ainda vai pagar imposto de renda. E a inflação vai ser acima de 2%. Então, você está tendo perdas reais. Por isso, daí eu deixo aqui minhas colegas, têm que entrar um pouquinho no risco para poder, né, de acordo com a disposição, o risco de cada um, de acordo com o ponto que você está na sua vida, de acordo com o patrimônio que você tem, né, para entrar no risco. Agora, o que aconteceu? O que eu gostaria de mostrar para vocês? O governo, quando tem esse déficit, né, ele tem que pedir emprestado, por isso está o do Tesouro Selic, é o principal título do governo, existem outros. Né? Existem aquele que você ganha a inflação, existe o pré-fixado, etc. O que acontece? O investidor, e eu falo muito para os meus alunos, não é só o investidor externo, o investidor brasileiro, investidor ponto e o investidor ele está olhando a rentabilidade que o Brasil está dando, porque se a gente der uma rentabilidade igual que ele poderia ter nos Estados Unidos ou na Alemanha, óbvio que ninguém, nem brasileiro, vai querer aplicar aqui, tá? Mas ele está olhando o risco de ter um calote. Né? O Brasil já deu calote, por exemplo, na dívida em dólar dele na década de 80, a Argentina deu um calote lá atrás, já está dando outra agora. Né? Então, o investidor ele aplica em países mais arriscados, né? Olhando a rentabilidade, mas ele está com o olho no risco. E a principal coisa que o investidor olha é essa relação dívida-PIB. A dívida do país é tudo que o Brasil deve em títulos em reais, a maior parte é em reais hoje em dia, mas em dólar também é a dívida externa, mas a maior parte é em reais. Tudo que o Brasil tem para pagar de dívida daqui até o infinito. Todos os títulos do Tesouro que ele tem que pagar, o Tesouro é o caixa do governo. Né? E comparado com a riqueza que o país está tendo, né? Com a riqueza que o país está tendo, que é o PIB, é quanto a gente produz, porque é deste PIB que sai a arrecadação para o governo pagar todas as contas, inclusive a dívida dele. Então, é como a dívida de uma pessoa e quanto ela ganha. Se eu disser que uma pessoa deve 30 mil e perguntar para vocês
ela está bem ou mal, vocês vão perguntar quanto ela ganha por mês. Ela ganha 50 mil reais por mês, ela tem um belo salário. Bem, pagar uma dívida de 30 mil para quem todo mês ganha 50 mil não é difícil. Agora, se ela ganhar salário mínimo, está muito ruim para quem ela deve, porque não vai conseguir receber. Né? Então, a mesma coisa, o tamanho da dívida do país não quer dizer nada. Sempre, o importante é essa relação, que é o principal instrumento para o investidor brasileiro e estrangeiro ver a possibilidade de ter ou não um calote, quer dizer, um indicador de solvência do país. Então, vamos ver como é que isso andou ultimamente. Antes de 2012, essa dívida nossa estava em torno de 50%, 50%, entre 50% e 60%, que para país emergente é razoável. País emergente, com riquezas como o Brasil, entre 50% e 60% é razoável. País rico pode ter essa relação mais alta. Tá? Olha o que aconteceu com aquela crise de 2015, que eu mostrei para vocês, 2016, a arrecadação caindo, aquela confusão toda, a relação dívida-PIB começa a subir. Isso começa a piscar a luz laranja para os investidores, que pode ter um calote lá adiante. Isso significa que o país, né, quem é mais arriscado, cada vez tem que pagar juros mais altos e prazos mais curtos também. Né? A dívida começa, o investidor começa, chama o perfil da dívida, começa a piorar. Tá? Agora, o investidor, ele olha isso acontecendo, mas ele olha quais são as providências que o país está tomando para fazer isso reverter. Ele não olha só o que está acontecendo, ele olha a tendência. E aí, o que a gente fez? Ainda no governo Temer, a gente teve o teto do gasto, e pela primeira vez, que cada vez que a gente tinha problema com gasto, aumenta imposto, aumenta imposto. Aí a gente fica com uma carga tributária que ninguém quer mais produzir, tira a competitividade do país, etc. Então, o teto do gasto, a lei do teto do gasto, a PEC do teto do gasto, diz que em 10 anos, prorrogável para 20, o governo pode aumentar seus gastos de acordo com a inflação passada. Tá? Sempre fecha de julho a julho. Por exemplo, o ano que vem seria a inflação de julho pelo IPCA, pelo Índice de Preço ao Consumidor, que é esse que o governo divulga a inflação, até julho. Tá? Isso daí está obrigando o governo, tipo botar de castigo o governo. Quer dizer, o Congresso quer aumentar, aí disseram, não vai aumentar gasto de saúde? Pode aumentar, mas onde é que vai cortar? Que nem em casa, né? A gente quer aumentar o gasto de uma coisa, vai cortar onde? Né? Porque, então, era obrigação de... mais ou menos uma trava para obrigar a cortar do lado do gasto, da despesa, não a aumentar a receita. Senão está faltando dinheiro, aumenta a carga tributária. Tá? Aí é o que está acontecendo agora, né, Nora? Pois é, exatamente. Essa discussão agora... Essa é uma discussão danada, porque aí é o Congresso que tem que resolver. Infelizmente, economia e política são duas rodas com o mesmo eixo. Né? Porque a questão é que vai cortar onde? Cada vez que corta alguma coisa, algum setor fica injuriado. E se tiver força, não vai deixar cortar. Se tiver força no Congresso, não vai deixar aprovar. Então, é uma briga muito complicada. Quem tem seus direitos, ninguém quer perder seus direitos. Individualmente, não. Mas para o coletivo do país, ou isso é feito, ou a gente fica desde há 40 anos que a gente criou uma confusão, só que agora está mais aguda a confusão. O que aconteceu? Antes da pandemia, aos poucos, a gente estava revertendo isso, com muita dificuldade. Passou a lei do teto de gastos ainda na gestão Temer, pelo ministro, era aquele que foi presidente do Banco Central. Henrique Meirelles. Não, era o Henrique Meirelles que era o depois ele... Não, o Ilan foi meu professor. Era o BC. Depois ele conseguiu passar o teto do gasto. Ia fazer a reforma da Previdência, não saiu. O ano passado fizemos uma reforma da Previdência razoável, que em 10 anos economiza 800 bilhões para o país. Aí o que aconteceu? Isto quer dizer que as nossas contas, o investidor já estava começando a olhar o Brasil com carinho. Puxa, isso vai fazer essa relação de dívida-PIB voltar a cair no meio da década que vem. O que acontece? A pandemia. Né? E aí a prioridade é salvar as pessoas de morrer de fome. E aí a gente tem esse gráfico, que foi até a Miriam que me mandou agora, falou, mostra isso. Brasil foi um dos países aqui, mostra. Por mais tempo, melhor e mais leve para todos. Gente, fecha aí o... Pode ir.
Olha só, aqui esse gráfico mostra medidas fiscais é medidas de gastos públicos, tá? Em enfrentamento da crise, como o Corona Voucher, tá? Então, quanto em percentual do PIB? Contas públicas é sempre em percentual do PIB, é como as contas de uma pessoa. Alguém gasta R$1.000 por mês em restaurante. Se a pessoa tem um salário de 30 mil, talvez não seja muito. Se ela tem um salário de 2 mil, está gastando 50% do dinheiro dela em restaurante. Então, para o país, é sempre em percentual do PIB. Então, você vê aqui que o Brasil, junto com o Peru e o Chile, foi em percentual do PIB o país que mais gastou, entre aqui, é tudo país emergente, né? Mas que mais gastou em percentual do PIB para ajudar as pessoas necessitadas, que foi muito importante. Tá? Mas a nossa relação dívida-PIB disparou. E é isso que a Miriam falou, daquele prêmio da Selic, é o mercado dizendo assim, ó, essa relação dívida-PIB que está acima de 90 indo embora, meu amigo, eu, para comprar o seu título, eu quero mais do que essa Selic aí, que está lá embaixo. Eu quero 2,37%, não 2%. É isso, o mercado dizendo, ó, cuidado com o risco. E cada vez que você... Aí nós temos as reformas que tem que ser feitas. A reforma já foi da Previdência, mas tem que fazer a reforma da administrativa, que é muito importante, tributária, administrativa, tributária, as tais das privatizações, que nós vimos o Salim Matar jogar a toalha lá, que não está conseguindo fazer as privatizações que queria, né, para entrar no caixa do governo, e também o governo parar de ter algumas empresas que dão prejuízo para ele, porque o déficit público, cada vez que uma estatal dá prejuízo, aumenta o buraco do governo, né? Então, cada vez que você vê, como a semana passada, uma briga entre o Congresso e o ministro da Economia para fazer as reformas, quererem fazer, até legal, fazer a renda cidadã. Mas como é que vamos fazer isso? Não querem cortar gasto. Quer fazer uma renda cidadã? Onde faz uma reforma administrativa legal. Mas ninguém quer abrir mão dos seus direitos, dos seus privilégios, entendeu? Ô, Nora, aí o mercado vai e pede mais juros, dizendo eu estou com medo de te emprestar. É isso que o mercado está dizendo. É isso, Miriam? Pois é. Né, Nora? Quer dizer, na verdade, o que a gente está vivendo hoje é um receio com relação ao que vem aí no Brasil. E o mercado não está gostando, está dizendo ou vocês reduzem gastos, ou então é que nem você na família, né? Quando eu, como planejadora financeira, eu vou olhar a sua finança, até para quem quer investimento. Eu olho quanto você está ganhando e quanto você está gastando, porque a sua capacidade de poupança, quando você vai investir, depende disso. E a mesma coisa que a Nora está falando do país, né, Nora? Então, o país, além de não ter capacidade de poupar, ele está gastando mais do que arrecada. Então, por isso é que a gente está vendo tanta volatilidade no mercado. Porque um dia sai uma notícia boa, aí vamos lá. Olha, aí o Guedes e o Maia fizeram as pazes, eles fizeram um jantar, isso. Aí, depois do outro dia, já sai uma notícia ruim. Depois, alguém que está dizendo que vai furar o teto do gasto. Porque esse ano foi furado o teto do gasto, mas é um ano especial de pandemia. Mas ficar agora, né, acostumou na fantasia, vamos furar o teto do gasto, quer dizer, as armas que a gente tinha feito, que foram difíceis de passar cada uma, estão sendo aos poucos jogadas fora. A gente gastou para a pandemia. Explica para o pessoal agora um pouquinho. O cenário internacional, ele também interfere nisso? Porque a gente viu o seguinte, na hora que teve o jantar do Rodrigo Maia com o Guedes, e aí eles voltam a se bolsa falar, subiu. Todo mundo diz, agora vai acomodar, agora só vai vir notícia boa para o Brasil, a bolsa começou a subir, e aí você diz, pronto, agora vou investir, porque agora vai sair reforma administrativa. E aí a bolsa volta a cair porque saiu notícia internacional. O que a notícia internacional ela interfere aqui, Nora? Miriam, vou chegar já lá. Só antes eu queria mostrar outra coisa além desse prêmio da Selic. O dólar disparou. O dólar disparando, na verdade, ele já vinha subindo desde 2019, só que com a pandemia disparou. O real, entre os seus pares, foi a moeda que mais se desvalorizou.
não só mais desvalorizou, como teve mais volatilidade, né? Que é, né? Por quê? Porque é o mercado dizendo, 2%, eu prefiro deixar o meu dinheiro nos Estados Unidos, que está pagando pouquíssimo, também o mundo todo os juros estão baixos. Mas o cara vem para cá para fazer o que a gente chama de carry trade, ele pega dinheiro barato lá fora, vem para aplicar nos títulos aqui. Só que quando o dinheirinho dele entra, que estava em dólar, vira reais. Na hora que ele sair, ele vai ter que comprar o dólar. Se o dólar disparar, ele pode perder tudo que ele ganhou de diferença de juros aqui, e com muito mais. Aí ele tem alguns instrumentos derivativos, mas que custam. Essa diferença de ganhar 2% no título do governo brasileiro e ganhar 0,5% lá fora já está fazendo que esse dinheiro não venha para cá. Então, esse é o principal, fora a questão da relação dívida-PIB. Esse é o principal motivo do dólar estar tão volátil e ter subido tanto esse ano. Também é o mercado dizendo, talvez essa taxa de juros esteja muito baixa. Eu acho, infeliz, quer dizer, não sei se para as aplicações aí, mas eu acho que talvez no segundo semestre do ano que vem a gente veja o Banco Central tendo que subir a taxa de juros, até porque esse dólar mais alto já está pressionando a inflação, porque tem muitas coisas. O arroz, por exemplo, por que o arroz disparou? Porque o cara prefere exportar, porque o arroz é cotado em dólar. Então, é uma soma de... Tem tudo que é cotado em dólar está ficando mais caro aqui. Então, essa inflação de 2 e pouco pelo IPCA, há 2 meses atrás, as previsões estavam 1,7, 1,8. Então, o ano que vem, eu tenho medo da taxa de juros no ano que vem já voltar a dar uma subidinha no segundo semestre. Vamos ver. Nora, deixa eu só dar uma pitadinha aqui, só para as pessoas. Gente, para a gente agora sempre intercalar um pouquinho com alguma coisa da vida pessoal de vocês, né? O fato do dólar estar subindo, né, e de estar ficando caro, e esses produtos, como ela falou, estarem caros, a gente está com um IGPM, que é um índice de inflação altíssimo. E por que eu estou falando isso aqui? Por causa do aluguel. Então, o que acontece? Quem depende de aluguel ou está com imóvel alugado, por favor, começa a negociação agora. Está havendo negociação. Porque está havendo negociação, mas tem que partir da pessoa, porque dependendo de quem for, a administradora vai te mandar um reajuste alto. Vai levar um susto. Porque o seu contrato é pelo IGPM, então vai vir um aumento de 14% para você. Nossa, que loucura, mas a inflação está 2%. Não. Então, cada um de vocês que tem aluguel, que é corrigido pelo IGPM, precisa, nesse momento, entrar em contato com o senhorio, se tiver na época de reajustar, e já combinar com ele, provavelmente não ter reajuste, ou se tiver, negociar 2% a 2,5% no máximo, que é a inflação pelo IPCA. Ok, gente? Então, a gente trazendo um pouquinho da economia para a vida pessoal de vocês, o que isso interfere. O IGPM está se mostrando atualmente um índice totalmente inadequado para o aluguel. Mas por que se usa o IGPM? Isso é uma herança da época da hiperinflação, porque na época da hiperinflação, o dono do imóvel botava o IGPM, ele é muito sensível ao dólar, porque 60% da cesta do IGPM são produtos do atacado, né, que são dolarizados. Então, lá naquela época da hiperinflação, chegamos a ter hiperinflação de 5.000%, sei lá, em 6 meses, ou até 80% no mês, esse GPM era colocado que era um modo do dono do apartamento se proteger, porque o dólar subia de acordo com a inflação. Então, o ajuste dele ia ser de acordo. E ficou, mas hoje em dia está se mostrando que não é mais um índice adequado para os contratos de aluguéis que a Miriam está falando. Mas isso que ela disse, está tendo muita negociação. E muita gente conseguindo não ter aumento nenhum até, viu, Miriam? Pois é, mas tem que partir da pessoa a negociação. Então, não, o dono, a administradora vai mandar pelo que reza o contrato. Nora, nós estamos acabando o tempo, então vamos deixar isso, porque está na hora da Marcela entrar. Sobre o mundo. Gente, nós estamos em época para os fortes, porque além dessa confusão política que vocês estão vendo, que precisa, se politicamente as reformas ficarem travadas, o mundo vai virar as costas, os investidores não querer
financiar o país, você tem uma eleição americana. Né? Por que o Guedes e o Maia fizeram as pazes, a Bolsa subiu e no meio do dia, lá no final do dia, virou, a Bolsa caiu de novo? Que lá nos Estados Unidos o Trump se entendeu com os democratas e não conseguiu passar um novo pacote para a economia americana, disse que vai deixar para depois da eleição. Então, você vê como as coisas nos Estados, né? Os Estados Unidos ele mexe com o mundo. E nós temos uma eleição que pode ter muitas consequências. Pode o Biden ganhar, não ganhar o Congresso, pode o Trump ganhar e continuar com o Senado, e pode ter o pior cenário possível, um dos dois ganhar muito apertado e ficar na justiça um mês sem decidir quem é o presidente. Então, para quem está em bolsa, se acalme, porque vocês vão ver isso aqui sim. Não é para ficar saindo correndo. Tá? Então, aí já pelo menos dei um outlook. Agora, o principal aqui do Brasil são as reformas, privatizações e reformas tributária e administrativa, especialmente. Tá? Espero poder ter dado aí nesse tempo aí um outlook do que está acontecendo no Brasil. Foi muito bom, Mara. Deu uma visão geral aí para as pessoas. Às vezes a economia é meio chata, mas a gente precisa entender para dizer não é um cenário que vai mudar de hoje para amanhã, né? Então, é um cenário que depende de mudanças estruturais. Então, a gente deve ter muita volatilidade. A Marcela vai contar isso para a gente, né, Marcela? Vamos lá. Marcela, vai para a vida real agora, esse mercado de ações. Por que todo mundo fala que ações é bom agora? Por que está tendo uma corrida para ações? Por que todo mundo está investindo em ações? E outra coisa, o que é melhor para o investidor? Ele ter ações ou ele aplicar em fundo de ações? Qual é a diferença, né? A gente nunca deve dizer o que é melhor, mas saber qual é a diferença para poder, vantagens e desvantagens de você ter um fundo de ações. E já vou botar o que era a outra pergunta para você já emendar aí, que é como é que a gente escolhe, que isso que é mais importante para todo mundo, gente. Nós temos hoje milhões de gestores maravilhosos. E como é que eu escolho um fundo de ações se eu quiser dar aquela beliscadinha, colocar 3%, 5% para poder ganhar dinheiro? Vamos lá. Ótimo. Vamos lá. Nora, você consegue só parar de compartilhar sua tela? Que aí eu acho que a gente consegue ver a tela melhor. Desculpa, graças a Deus que me lembrou. Você ia ficar assim. Tá ótimo. Vamos lá. Boa pergunta. Eu acho que é até interessante a gente começar, Miriam, com um conceito, né? O que são ações? Eu acho que aqui todo mundo lida muito com a economia real, né? Uma empresa, por exemplo, ela precisa fazer um investimento, uma empresa que precisa construir um empreendimento, ou até mesmo como a gente está vivendo agora. As empresas precisam de quê? De caixa. Elas precisam pagar os empregados, elas precisam pagar o aluguel que elas têm, muitos investimentos em si de forma geral, mas ela não consegue acessar, pode pegar isso pelo banco, né? Ela toma crédito no banco, ou uma segunda forma que ela consegue ter esse capital, ter esse recurso para fazer os investimentos, ela vai a mercado e ela oferece ações, ela abre o seu capital. Então, a ação é justamente uma fatia do capital da empresa que está sendo negociada em bolsa. Marcela, deixa eu só fazer um parêntese aqui, porque quando a empresa ela vai ao mercado pegar dinheiro, ela pode pegar empréstimo, né, no mercado, em vez de pegar em banco, ou ela pode oferecer uma parte da empresa. Você quer ser meu sócio? Então, existe empréstimo e existe, né, a sociedade, né, Marcela? Perfeito. O que a gente está falando de ações é você ser sócio da empresa, você tem uma parte societária ali dela. E o que vai definir esse valor, né? Valor e preço, que são coisas diferentes, e muitas empresas têm relações muito diferentes em si entre valor e preço da ação, a mercado, que é até um pouco do que a gente está vivendo hoje. Tem N fatores que definem o preço da ação. Quem que está gerenciando a empresa? Quem é o presidente? Quem é o management da empresa? Como que ela depende em si do mercado atual? Que tipos de investimentos? Ela está investindo em tecnologia? Como é que são as pessoas que trabalham ali? Qual que é o mercado, o setor que ela está inserido? E, principalmente, também, qual que é o fluxo de caixa que essa empresa está tendo, né? A gente traz a valor presente esse fluxo de caixa esperado, descontado numa taxa de juros.
Então, por isso que a taxa de juros ela é muito importante para definir o preço da ação hoje. Então, por mais que a gente esteja vendo uma volatilidade muito alta dos juros no curto prazo, por conta de toda a questão fiscal que já foi abordada aqui, as ações têm uma volatilidade em relação a isso, mas a boa notícia é que a gente vive numa era em que o nosso juros está no menor nível histórico, né? A taxa Selic, no mínimo histórico, permite que as empresas acessem o mercado de capitais, tendo que pagar pouco por isso, pouco dado que o juros está muito baixo. Então, essa é a boa notícia, por isso que o mercado de ações ele é muito atrativo, dado todos os riscos que a gente tem, porque, como eu falei, N fatores dependem para definir o preço da ação. O time que está fazendo por ele, está por trás dele. O político é muito importante, porque o político ele vai definir, de fato, como é que vai estar os juros de longo prazo. A gente pode fazer uma relação, porque as reformas vão ser aprovadas, as reformas estruturantes, elas vão definir mal bem os juros de longo prazo, que é a solvência que a gente vai ter para pagar a nossa dívida, como a Nora comentou. Então, isso tudo define muito o preço, né, das ações que são negociadas aqui na Bolsa do Brasil. Então, a gente, sim, ela tem que ter uma paciência. Por quê? Porque o que vale no final é quando a gente está investindo em ação a longo prazo, que são os fundamentos da empresa. Então, você consegue ter excelentes empresas que têm ótimos fundamentos, que a equipe está implementando uma série de corte de custos, está melhorando a receita dela, está investindo em tecnologia, está com um fluxo de caixa muito melhor, ela consegue acessar o mercado de capitais e ter uma dívida mais barata, mas o ruído político ele impacta muito nas empresas, na Bolsa aqui no Brasil. Principalmente aqui no Brasil. A gente, como emergente, a gente ainda sofre até mais. A eleição americana acontece nos Estados Unidos e a nossa Bolsa reage mais do que a Bolsa americana, porque os efeitos aqui são mais, tem uma consequência maior, né? É uma sensibilidade maior de forma geral, porque isso vai também definir como é que o investidor estrangeiro vai entrar aqui para poder fazer melhores investimentos ou não, né? Dado que a gente compete com N outros países também na hora deles investirem aqui no Brasil. Então, é só um pouco do resumo antes da gente entrar nessa parte de fundos, por que o mercado de ações ele tem essa volatilidade, né? É um investimento de longo prazo. Assim, uma janela importante é olhar 5, 10 anos de investimento, 10 anos de horizonte numa empresa, porque tudo que a gente está fazendo agora, a gente está olhando numa janela muito grande. Os investimentos que a empresa está fazendo agora e descontado esses juros, a gente está, de fato, olhando para o longo prazo. Então, é muito importante você se ater aos fundamentos da empresa que estão ali por trás. Tá? Então, por isso que a gente acredita muito no mercado de ações, pelos juros menor, principalmente, como uma diversificação importante, porque a gente vai estar hoje perdendo, como a Miriam e a Nora bem falaram, a gente está com um detrimento de ganho real, né? Então, você tem que buscar novos investimentos, você tem que buscar outros horizontes, ações é um deles, fundos multimercados é um outro tipo de investimento, o exterior é um grande candidato também, que está cada vez mais acessível para todo mundo. Então, é importante sempre ter essa diversificação e por isso que o mercado de ações teve um fluxo muito grande nos últimos 2 anos, pelos juros menor e pela diversificação que estava tendo, dado toda essa agenda econômica que a gente viu aí ao longo dos últimos anos, desde 2016, principalmente com o impeachment, que a gente teve uma mudança de regime. Tá? Então, esse é um pouco do overview do mercado atual. Aí, entrando já na parte de fundos, né? Por que é melhor a gente... Desculpa. Oi, fecha aí o... Obrigada. Marcela, pode ir. Então, o que diferencia você comprar uma ação diretamente do que você investir via um fundo de ações? A gente está falando do mesmo mercado, das empresas listadas em bolsa aqui no Brasil, que são as grandes e as maiores empresas que a gente tem. Porque quando uma empresa ela é menor, ela consegue ter um crédito no banco, ela consegue... Não que uma empresa grande não consiga fazer isso, mas as empresas que estão sendo negociadas em bolsa são, na média, as melhores empresas e as maiores empresas que a gente tem aqui no Brasil. Tá? Então, como é que a gente consegue acessar elas? A gente consegue comprá-las diretamente, você consegue se cadastrar numa corretora, numa plataforma, e você mesmo consegue comprar no home broker.
mas você também consegue investir em fundos de ações. E aí, fundos de ações, para quem não sabe o que é um fundo de investimento, funciona muito parecido como um condomínio. Eu acho que todo mundo aqui mora no condomínio residencial, em que a gente, enfim, tem diversos apartamentos que compartilham um espaço em comum. Um fundo de ação é a mesma coisa. A gente pode trazer isso como você tem vários investidores, que são os cotistas do fundo, que estão compartilhando ali os mesmos investimentos, ou seja, as mesmas empresas que são escolhidas por um gestor, que são escolhidas pelo capitão, podemos dizer assim, do fundo de investimento, que é a equipe que vai definir que empresas que vão compor parte dessa carteira. Então, aí você já tem uma grande diferença, porque quando você está investindo diretamente via ações, você tem que escolher sua própria ação. E lembra que eu falei que depende de vários fatores? Para ser um bom investimento, o ideal seria você acompanhar isso tudo, de como é que está sendo a empresa, conhecer a equipe, conhecer como é que é a regulação do setor. O setor de energia elétrica, por exemplo, ele tem uma regulação muito diferente de um setor de consumo, porque tem um órgão regulador ali, que é a ANEEL, que está por trás. Então, você tem que entender muito bem os detalhes do que está por trás, as medidas provisórias que acontecem, as notícias de mercado também. E, ao mesmo tempo, você pode delegar isso para uma equipe que está sendo paga justamente para fazer isso. E, por exemplo, no fundo que eu trabalho, a gente tem 25 pessoas focadas na gestão. Então, desde os gestores, os analistas divididos setorialmente, temos uma área de tecnologia, de dados, que está, de fato, fazendo cada vez mais, detalhando essas informações de uma forma mais granular para a gente ter todo o suporte do time de investimentos. Então, é muito diferente os dois tipos de investimentos. O fundo de ações você consegue, além de ter essa gestão especializada, você consegue ter um acesso muito maior a uma quantidade de ações. Tem fundos que você consegue investir R$500 no mínimo, R$1.000 no mínimo, por exemplo, e ter acesso a diversas empresas que fazem parte dessa carteira. Se você fosse comprar isso diretamente, você não ia ter uma diversificação interessante. Você ia ter que comprar 2 ações, 3 ações e ter uma concentração maior. Então, essas são as grandes diferenças em relação a você ter uma ação direto, comprar diretamente no mercado, ou você comprar via um fundo de investimento que tem uma equipe que está ali especializada, focada nisso, para poder diversificar a sua carteira também. Uma diferença é que o fundo tem um custo maior em si, porque no fundo você está pagando para uma equipe fazer isso. Mas isso tudo, você também... o objetivo é justamente esse, né? É gerar um retorno muito maior, que cubra o custo em relação ao Ibovespa, que é o benchmark que esses fundos seguem. Então, esse é um grande panorama de fundos. Até chegando algumas perguntas aqui. Depois a gente pode abrir também. E aí, emendando, como que a gente escolhe um fundo, né? Que a gente hoje, de fato, tem diversos gestores. Sem dúvida, o investidor hoje tem acesso a uma ampla gama de fundos de investimentos. As plataformas digitais têm uma lista enorme. Eu acho que isso confunde muito a cabeça do investidor, como que eu vou olhar. E, de fato, eu acho que o investidor se apega muito à rentabilidade. Mas é importante a gente se separar aqui, rentabilidade passada, né? Mas é importante a gente separar aqui 2 grandes fatores na hora que a gente vai escolher um fundo de investimento. Um fator qualitativo, que é quem está por trás dessa equipe, quanto tempo que essa equipe trabalha junto. Isso é um grande sinal de alinhamento. Se as pessoas juntas dão certo trabalhando, né? Porque, no fundo, é uma responsabilidade muito grande gerir recursos de terceiros. Então, você precisa, sim, saber quem é a equipe por trás, qual que é o histórico dessa equipe, como é que é o processo de investimento, como é que é o controle de risco. Isso tudo faz parte do combo mais qualitativo. E também tem o quantitativo, que é, de fato, como é que foi o histórico do fundo em termos de rentabilidade ao longo do tempo. Mas o mais importante aqui na rentabilidade é você olhar janelas maiores ao longo do tempo. Muitas plataformas colocam ali só uma janela de 12 meses, de 1 ano. Você imagina de 1 ano para cá, a gente passou pela maior crise da nossa história. Não seria justo a gente comparar num período muito curto a rentabilidade na hora de selecionar
o investimento. Então, uma janela de 3 anos, de 5 anos, já começa a ser muito mais interessante, porque mostra o quê? A consistência que esse gestor tem ao longo do tempo, que por mais que nós passamos por diversas crises, por diversos momentos de volatilidade e incerteza, o gestor consegue gerar uma performance de longo prazo. Porque fundos de ação, fundos multimercado, fundos de crédito, eles estão aqui para o longo prazo. Não adianta a gente investir neles querendo um retorno daqui a 1 mês, 3 meses. Se for com esse objetivo, não é por aí que a gente vai investir. Em fundos ativos, não é isso. Você tem que, de fato, ter uma janela maior, tem que ter uma paciência, uma reserva, como a Miriam falou, um objetivo ali dentro do seu planejamento financeiro, dentro da sua carteira, que você realmente possa deixar por um período maior, inclusive tolerante à perda. Porque quem investiu ali em janeiro não imaginava que isso fosse aparecer, o Covid fosse aparecer, por exemplo. Marcela, deixa eu só te fazer uma pergunta. Quer dizer, na verdade, o que todo mundo se pergunta agora é o seguinte: se a gente está vendo um quadro tão difícil para o Brasil e um quadro demorado, né, de solução, que depende de reformas, de tudo, até isso se encaixar, pode demorar. Então, a pergunta que se faz é essa: vale a pena ficar num fundo de ações ou sair e entrar outra hora? Minha opinião, vale a pena. Por quê? Porque a gente está escolhendo as melhores empresas, dados fundamentos. Todo esse ruído político, ele gera uma instabilidade muito de curto prazo, a não ser que a gente tenha uma guinada muito diferente em relação ao governo. Vai entrar um governo que vai usar as empresas estatais, por exemplo, para capital político, como a gente viu no passado, mas da forma que está hoje, a gente consegue ver fundamentos muito bem fortalecidos dentro das empresas. Então, no fundo, a gente é pago aqui para isso, para escolher justamente essas melhores empresas que são as grandes sobreviventes do longo prazo, que estão fazendo os melhores investimentos, que estão se protegendo em relação a essas volatilidades, que estão tendo linhas de negócios diversificadas, que, de fato, que independente do cenário, a gente consiga ter uma rentabilidade melhor. Então, por isso que é importante você ter, eu não diria que é conjuntural, e principalmente com o nível de juros que a gente está vendo hoje. Por mais que os juros possam subir a partir do ano que vem, em 2022, vamos lá, a gente conviveu com juros de 2 dígitos por muito tempo. A ociosidade que a gente tem na economia hoje, ou seja, a gente é capaz de crescer sem gerar pressão inflacionária, dado o hiato do produto, dado quão abaixo o nosso PIB está abaixo do potencial, com uma janela muito grande ainda. Então, por mais que o Banco Central suba juros, nominalmente vai ser pequeno, a não ser que uma coisa muito forte aconteça. Né? Lá fora começa a subir juros, a gente vai ter que subir aqui também de alguma forma, para não ficar tão descolado no ciclo. Enfim, tem N fatores, mas a gente também não vê, num curto prazo, no curto e no médio prazo, o mundo com juros subindo como a gente está, porque a inflação ainda segue muito baixa. E aqui no Brasil também, dado toda a crise que a gente viu. Então, os juros mais baixos, ele permite, e eu vou até ao contrário, assim, um desenvolvimento do mercado de capitais muito grande, porque isso vai fomentar cada vez mais empresas a acessarem o mercado de capitais, a pegar empréstimos abrindo seu capital, via banco, via mercado de capitais com fundos de crédito, por exemplo, cada vez maior, porque com juros baixos elas conseguem, isso fica muito barato para elas. Então, isso vai se desenvolver bastante ainda. A gente vai ver mais empresas entrando na Bolsa, uma diversificação ainda maior para isso se desenvolver. Por isso que a gente é otimista com o mercado de capitais aqui no Brasil. Marcela, vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre fundo ativo e fundo passivo, porque quando a gente vai investir, existem várias modalidades de fundo de ações. Então, como é que a pessoa se posiciona aí? O que é um fundo passivo? O que é um fundo ativo? Você falou, o fundo ativo, ele está escolhendo as empresas. E no passivo, explica um pouquinho isso aí. Vamos lá. Tem 2 diferenças, né? Um fundo passivo, ambos os fundos, ativo e passivo, eles seguem algum benchmark. Tá? Benchmark é um índice de referência que está relacionado ao mercado em que ele está inserido. Então, por exemplo, o fundo de ação, o benchmark mais tradicional é o Ibovespa. Um fundo multimercado, um benchmark mais tradicional é o CDI.
mas tem outros benchmarks também relacionados a fundos multimercado. Então, um fundo passivo, o objetivo dele é seguir esse benchmark. Ele vai seguir o Ibovespa, ele vai dar a rentabilidade do CDI e seguir, eu falo, da rentabilidade, tá? O mesmo retorno. Dado isso, ele vai ter um custo o quê? Pequeno, porque não tem nenhum trabalho em termos qualitativos ali de uma equipe por trás em estar tentando o quê? Superar esse benchmark a longo prazo, como é o caso de um fundo ativo. O fundo de ação que ele é ativo, um fundo multimercado ativo, ele, de fato, o investidor paga uma taxa de administração e uma taxa de performance justamente para ele dar a mais do que o benchmark, a mais do que a rentabilidade meramente do índice. Então, para isso, a gente vai ter que investir em pesquisa, vai ter que ter um time qualificado por trás para a gente escolher cada vez empresas melhores do que estão no benchmark, tanto na composição, tanto em quem está fazendo parte dela, né, em relação ao peso de cada uma ali. Então, é importante, na hora de escolher, você pedir aquele relatório mensal, né, Marcela? Que no relatório mensal vem um histórico de rentabilidade. Aí você vai ver se ele está ultrapassando, né, a referência ou não. Se ele é ativo, ele tem que ultrapassar. Se ele não estiver ultrapassando no longo prazo, ele não é bom. É isso mesmo? Explica um pouquinho sobre isso, sobre esse relatório mensal. Ótimo. Isso daí, só dando um passo antes, assim, não significa que é melhor ou pior. Cada investidor tem o seu risco, tem o seu perfil. Se você não quer correr, você quer deixar... Não quero pagar muito por esse investimento, eu quero ter apenas a rentabilidade do índice. Você compra direto o índice Bovespa, porque você consegue comprar numa corretora, num home broker praticamente. Mas não, eu quero ter uma rentabilidade maior do que o Bovespa, eu quero ter um risco maior, podendo ter um risco maior até nesse sentido. Então, você vai pagar uma taxa de administração que é justamente isso, e performance, para superar esse benchmark. Então, quando você vê um relatório mensal... nesses fundos ativos, você vai estar sempre comparando ele ao seu índice de referência. Então, é importante ver o que a gente chama de alfa. Alfa é o excesso de retorno em relação a esse benchmark. Quanto maior for esse alfa, esse excesso de retorno para o mesmo risco ou menor risco, melhor vai ser o resultado do fundo em termos do quantitativo que eu falei. Então, você olhar a volatilidade do produto, você olhar a rentabilidade histórica em janelas maiores, 36 meses, 24, desde o início do fundo, isso é muito importante. Tá? Outras informações relevantes que colocam ali no fundo, muito importantes, taxa de administração, ainda mais num juros muito baixos como a gente está vivendo hoje. Uma taxa de administração padrão desses fundos ativos é 2,20%. É o que o gestor ele cobra, em média, 2% de administração por ano e, além disso, 20% de performance do que ele excedeu o benchmark. Tá? Então, se você colocar R$100 ali, por exemplo, no fundo, R$2 ele vai estar tirando por ano para cobrir os gastos dele, para fazer toda essa gestão que ele tem por trás, tá? Além dos 20% que ele vai também cobrar quando ele excedeu o benchmark. Então, a taxa de administração é muito importante, e uma coisa que é também muito relevante para se olhar, que quanto menor for o risco desse produto, menor deve ser a taxa de administração. Então, hoje vocês veem muito fundo DI, que está dando 1,5%, 2% ao ano, cobrando 1%, 1,5% ao ano. Isso é muito importante, gente. Saiam de fundos assim, porque eles estão mais cobrando do que te dando rentabilidade para você estar lá. Então, Marcela, vamos aproveitar e ver uma pergunta que chegou aqui, que é o seguinte: estou aplicando um fundo DI, mas que a taxa é 0. Se a taxa é 0, vale a pena aplicar? Melhor. Com taxa 0, sim, mas eu diria que no momento de hoje tem diversas outras possibilidades, como a Miriam comentou, de CDB ou outros ativos com liquidez diária, dado que está. Então, é importante você sempre comparar as rentabilidades. Quanto que esse fundo está te dando? Taxa 0, de fato, é muito melhor do que uma taxa de 0,5%, de 1%, como a gente viu, mas confira-se também a taxa máxima de administração, porque às vezes tem essas pegadinhas. Não, as casas de investimento estão realmente oferecendo 0. Então, agora, então hoje tem várias casas que é para as pessoas não deixarem dinheiro em CDB,
oferecendo zero. Mas eu acho, Marcela, vê se você concorda comigo, que na hora que eu olho um fundo DI com taxa zero, eu tenho que olhar o que tem dentro, porque se for título público ou se for Tesouro Selic, né, que a gente que é conhecido no mercado como LFT, o mercado está pedindo prêmio por isso. Então, esses fundos podem estar dando rentabilidade negativa. Então, eles vieram com fundo zero para criar um apelo. Olha, você não precisa deixar seu dinheiro no banco, você pode trazer o dinheiro para mim, que aqui você vai estar aplicando o fundo zero. Só que eles aplicavam dinheiro em título público. Se continuar aplicando em título público, que devem estar aplicando, porque é uma lei, né? É um fundo conservador. É o mandato, é a política deles, política de investimento. Isso, aí tem que ter, você não concorda? Né? Porque um fundo DI, ele sempre está aplicando em títulos públicos, então ele corre o risco de ter uma rentabilidade negativa, não é isso, Marcelo? Sim, ele corre o risco, como aconteceu agora em setembro, mas é importante você tentar separar. Assim, o que eu faço aqui é o seu caixa, sua reserva máxima de emergência que você tem que ter para ter uma liquidez diária. As outras, o que você puder diluir em prazos maiores, de 30, de 60, com certeza é melhor para você. Você consegue ter uma rentabilidade maior e um horizonte maior de investimento também. Tá. Marcela, você falou aí de fundo multimercado. O que é esse fundo multimercado? Fala um pouquinho o que é isso aí para as pessoas. Bom, essa não é difícil, até pelo próprio nome, né? Multimercado. É um fundo que pode investir em diversos mercados ao mesmo tempo. Então, você pode investir, por exemplo, um fundo multimercado macro, que é uma definição, que ele vai operar de acordo com o cenário econômico. Ele pode investir em juros, então, pode investir em juros Brasil, LFT, LTN, NTNB. Também pode investir em juros globais, pode investir em moedas, né? Dólar, euro, ien, moedas asiáticas, pode investir em crédito e em bolsa também. Ele consegue reunir diversos mandatos ao mesmo tempo em um só. Por que isso é interessante? Por conta da diversificação. No ano passado, por exemplo, em que o juros estava muito baixo, as operações de juros não estavam sendo mais tão atrativas quanto foram no passado, eles estavam muito alocados em bolsa, então conseguiram uma rentabilidade melhor nesse sentido, porque no mesmo mandato, numa mesma política de investimento, a gente consegue diversificar em diversas estratégias ao mesmo tempo. Então, o multimercado ele tem essa vantagem. Então, um grande representativo são esses fundos multimercados macro, que conseguem operar em diversos mercados, mas também pode ter um fundo de crédito, por exemplo, que é um fundo que ele dá crédito diretamente a empresas. Tá? Também podem ter fundos multimercado long short, que é um outro caso que a gente tem aqui, que dentro do mercado de ações você pode tanto comprar e vender operações. Você pode ter também fundos que só vão concentrar, por exemplo, em juros e moedas. Isso tudo vocês têm que olhar na política de investimento do fundo e qual que é a classificação que está por trás dele. Mas o interessante é justamente isso, que ele consegue reunir diversos mercados ao mesmo tempo num só, em termos de diversificação. Então, ele, por definição, ele vai ter um risco menor do que se eu concentrasse em uma estratégia só, por exemplo, como ações. Tá? Então, isso também depende do risco-retorno de cada produto, que a gente vai ter no final também. Uhum. Ótimo, Marcelo. Obrigada. Tem mais alguma coisa aí? Eu vou te chamar daqui a pouquinho de novo, tá? Vamos lá. Não, o seguinte, já uma pergunta aí para... com relação ao dólar, nesse nível que está, é uma pergunta que chegou aqui. Ainda vale a pena aplicar em investimento no exterior? Então, qual a opinião de cada uma de vocês? Vamos lá, Marcela. Nora, deixa a Nora falar e entra a Marcela para variar. Nora? Olha, eu não acredito. Por alguns movimentos do Banco Central, eu não acho que o dólar vai cair como era antigamente, não. Eu não acho que a previsão, na minha previsão, ele fica no mínimo em 5,20. Agora, eu acho interessante você ter um percentual, sim, do seu patrimônio em moeda forte. Um pequeno percentual, é uma diversificação. E se você colocar em ações, eu acho que o mercado de ação
americano ainda tem chance de subir, porque os bancos centrais do mundo estão colocando muito dinheiro. O Federal Reserve botou muito dinheiro. E uma grande parte desse dinheiro foi para ativos, e continua indo para ativos. Então, isso faz um aumento no mercado de ações americanas. Eu acho interessante ainda. Agora, é lógico que não é a mesma coisa que quando você entrasse o ano passado, em que o dólar estava 5 ou 4,90, né? Mas eu acho que é interessante deixar uma parte em dólar. Marcela, você agora, Marcela. Eu concordo com a Nora, é importante para a diversificação. E dentro dos fundos no exterior, você consegue ter duas modalidades. Uma que é redeado em relação ao dólar, ou seja, você só fica exposto, se for um fundo de ações globais, por exemplo, às empresas lá fora, a variação das empresas, sem a variação do câmbio. Então, o fundo protege em relação à variação cambial. Essa é uma primeira modalidade, ou a segunda modalidade é você estar exposto ao câmbio e à variação das empresas. E aí, realmente, esse patamar de câmbio, como eu concordo com a Nora também, a gente não vislumbra uma apreciação cambial muito forte no curto prazo. Principalmente até pelo diferencial de juros que o Brasil tem hoje com o resto do mundo, que são um grande fator também para justificar o porquê o real depreciou tanto. Então, você pode investir. Você acha que o câmbio não vai apreciar tanto? Então, você faz um fundo exterior, que você está diversificando, mas também com uma proteção do câmbio, que você não fica oscilando também em relação a quanto que está o dólar, 5,20, 5,50, 5,60, 6. Que, de fato, isso aí eu vejo até com uma outra cabeça, com uma outra classe, com uma outra caixinha, que é o quanto que a gente acha que o dólar em si vai variar. Eu vejo isso mais até como fundo cambial do que com fundo no exterior também. É claro que se a gente tivesse investido 2 anos atrás, a melhor opção teria sido ter investido com um fundo que também depende da depreciação cambial, né? Da oscilação cambial em si. Mas tem essas duas modalidades. Você consegue acessar diversas empresas lá fora. Ou o próprio índice americano, o índice de empresas europeias também. Então, você tem essa liberdade, mas eu acho super importante pela diversificação, que a gente sabe, é comprovado empiricamente, tem diversos estudos, a gente sabe quanto que isso diminui o risco da carteira de forma geral. Marcela, obrigada aí. Deixa eu falar agora como planejadora financeira, vamos agora juntar todas essas informações aí dadas e como é que eu faço investimento. Primeiro que hoje é muito fácil, porque a partir de R$30 que você começa a investir. E os investimentos como fundo de ações, que a Marcela falou, é a partir de R$500, R$1.000, fundo multimercado também é barato. LCI, LCA, a partir de R$100, R$1.000 você faz. Ou seja, hoje o investidor que começa, ele tem acesso aos mesmos produtos que antigamente só um cliente private tinha, só quem tinha 5 milhões de reais. Então, hoje, qualquer pessoa consegue começar a investir. Mas a primeira coisa é você definir os seus objetivos, como a gente falou, para eu saber se é reserva de emergência, se é para o médio prazo ou se é para o longo prazo, para eu poder escolher. Se eu tenho data para pagar, gente, não pode entrar em renda variável. Tem data. Eu tenho as chaves do meu apartamento daqui 3 anos. Não sei se daqui 3 anos você investiu em bolsa, se vai estar em alta, se vai estar em baixa, você vai ter que correr para sair no meio do caminho. Tem data, evita renda variável. Renda variável é quando a gente não tem data, tá? E como é que a gente trabalha, que é muito interessante? Como é que a gente faz, por exemplo, para montar uma carteira, seja para pequeno investidor ou adequar uma carteira já de um investidor? A gente trabalha com percentuais, tá? O que quer dizer isso? Vamos dizer aqui. Então, nós já falamos das modalidades. Nós temos modalidade renda fixa, multimercado, ações. Nós temos fundo imobiliário, que a gente não falou aqui, mas o fundo imobiliário é um substituto de imóveis, né? Então, você não precisa comprar imóvel diretamente, você pode escolher fundos imobiliários para entrar e diversificar em mais de um fundo, e aplicações em dólar. Então, o que a gente faz? A gente trabalha percentuais, dependendo do seu perfil.
Seu perfil é mais conservador? Vamos botar 60%, 70% em renda, 50%, 60% em renda fixa. Seu perfil é mais moderado, arrojado, agressivo, esse perfil, toda vez que você abre uma conta numa corretora ou que num banco você quer investir, você tem que preencher um perfil do investidor para saber qual é, se você é conservador, moderado, arrojado ou agressivo. Você nunca vai poder investir em produtos arrojados e agressivos se você tiver um perfil conservador. O gerente vai exigir que você assine uma carta dizendo: eu sei que eu sou conservador e quero aplicar nesse produto que é altamente volátil. Então, você tem que definir percentual. E o que é importante, gente? Vocês querem ganhar dinheiro? Então, aqui vai a principal dica. Por exemplo, se você decidiu colocar 10% em ações ou fundo de ações, o que você tem que fazer? Toda vez que você coloquei ali em ações, se ações subir e agora vale 15%, o que você tem que fazer? Tem alguém aberto. Andréia, pode fechar o... Andréia? É isso, fechar o vídeo. Vamos lá. Quando você, por exemplo, investiu 10% em ações, se ações sobe e chega a 15%, o seu perfil é conservador, o que você tem que fazer? É o que a gente chama de rebalanceamento. É você vender 5% para manter os 10%. Então, a bolsa subiu, você vendeu 5%. E aí aplica em outras classes de ativo, ou em multimercado, ou em renda fixa, ou em fundo imobiliário, aquela que está faltante ali. A bolsa caiu agora, eu tinha 10%, agora eu tenho 5%. Em vez de você ficar desesperado e querer sair fora, o que você tem que fazer? Comprar. Então, eu vou comprar mais fundo de ações, mais ações, até chegar a 10%, e aí vou esperar. A bolsa deu aquela subida, eu vendo uma parte. Então, isso que vai fazer você ganhar dinheiro, tá, gente? Não é... Eu não invisto para ficar ali sentado, esperando. Eu tenho que investir de acordo com o meu objetivo, com o meu perfil, né? Para que você possa realmente aproveitar, né, essas ondas de mercado. Outra coisa que é muito importante, sempre que você for investir, todas as corretoras, banco, tudo, eles têm relatório. Então, você tem que pedir relatório de tudo. A gente não tem esse hábito, a gente fica esperando a informação do gerente, uma dica de alguém. Eu vou ver na internet o que estão falando, vou ver uma influência. Não, vocês têm que ter relatório na mão. Lembra que a Marcela falou? Olha, para comprar ações, você tem que escolher. Sim, existe relatório de ações. Então, só você entrar no site da corretora e ver a análise de ações. Se você quer comprar ações, você tem que ler o relatório da empresa. Ali, um analista já fez todo o trabalho. Você vai ler e dizer: eu quero essa empresa. Não, eu não quero essa empresa. Só que o que acontece? A maior parte das pessoas que investem em ações, eu pergunto: lê o relatório? A pessoa: que relatório? Eu nem sei desse relatório. Então, quer dizer, você está investindo, você não sabe nem aonde. E aquela história, quando você entra de sócio, digamos que eu entro de sócio para um banco, entrei para o Itaú, para o Bradesco. Eu não preciso sair porque tem crise, não existe risco de crédito. Itaú vai acabar amanhã? Bradesco vai acabar amanhã? Não, então a minha sociedade vai continuar. Imagina se você é tão dona do banco quanto o acionista majoritário, só que você tem uma participação menor. Imagina se o acionista majoritário diz: vou vender, vou sair fora, porque está caindo em bolsa. Então, o que a gente precisa olhar é isso, é a perspectiva das empresas que a gente está. Então, ou a gente analisa esses relatórios para entrar, ou a gente entra num fundo de ações. Eu fui gestora de fundos de ações 10 anos e hoje estou preferindo entrar em fundo de ações. Por quê? Porque eu dou aula, eu não tenho tempo de ficar acompanhando, eu acompanho pra caramba, mas não de ficar ali no mercado todo dia. Então, hoje, eu utilizo fundos de ações. E os grandes gestores hoje, como a Marcela está lá na nave, os gestores aplicam nos fundos deles. Então, isso é que é legal. Eles aplicam nos fundos deles e são os fundos que eles estão oferecendo aí para terceiros.
quer aplicar em fundo imobiliário, pede o relatório de fundo imobiliário, não precisa nem pedir, entra no site e vê lá, relatório de fundo imobiliário. Para você comprar um fundo imobiliário, você tem que saber que imóveis tem. Quando você compra um imóvel, você não vai olhar o local, eu quero ver a vista, quem são os vizinhos, se tem metrô, se não tem, se tem condução, eu olho tudo. Então, se eu quero comprar fundo imobiliário, eu tenho que saber que imóveis que eu estou comprando, que imóveis eu sou dona indiretamente, tá? Então, isso é extremamente importante. Deu um recall aqui. Nossa, deu, mas voltou. Já voltou, isso. Tem alguém perguntando aqui sobre... Boa pergunta. Oi? Achei uma boa pergunta. Isso. Com a tendência de adoção de trabalho home office por parte de muitas empresas, haveria impacto negativo na rentabilidade e dividendos dos fundos imobiliários de salas comerciais e dos fundos imobiliários de shopping. Gente, da mesma forma que a gente, pessoa física, tem um imóvel e está tendo dificuldade em alugar o imóvel agora, e muitos inquilinos pediram redução para pagar, os fundos imobiliários também estão tendo a mesma coisa. Como a maior parte é comercial, né? Então, esses prédios que ficaram desalugados, né? Eles acabam ficando vazios, tem vacância, e essa vacância vai influir na rentabilidade. Deixa eu só voltar um pouquinho atrás. Por que as pessoas escolhem fundo imobiliário em vez de imóvel? Porque quando você compra imóvel, você tem que cuidar do imóvel, você tem que alugar, você tem que administrar. Se tiver vacância, você tem que pagar o condomínio, você tem que pagar o IPTU. O inquilino saiu, o apartamento está detonado, você tem que reformar. Quando você entra num fundo imobiliário, você vai ter um administrador que faz tudo isso. E todo mês você vai receber uma renda. Todo mês você recebe uma renda. Essa renda que você recebe todo mês, ela é isenta de imposto de renda. No aluguel que você faz, que você compra o imóvel em seu nome e que você aluga, você tem que pagar imposto de renda. Por isso é que muita gente que tem vários imóveis cria uma holding patrimonial, né? Que é para poder reduzir esse imposto. Mas, se você entra num fundo imobiliário, você vai ter uma renda. E hoje, muita gente está usando o fundo imobiliário como alternativa de aposentadoria, né? Você compra o fundo, é R$100 a cota de um fundo. Você vai comprando todo mês, cento e poucos reais, você vai criando um patrimônio e vai receber uma renda no futuro. Agora, com relação à vacância, sim, vai ter uma dificuldade, não vai ter a procura que tinha antes, então esses fundos imobiliários eles já tiveram um reflexo, mas as empresas vão continuar dividindo parte presencial, parte home office. Então, o que está havendo é uma grande mudança nesse novo normal. E essa mudança vai impactar a demanda, da mesma forma que a gente está vendo em imóveis residenciais, né? Muita gente está preferindo imóvel em áreas fora, em campo. Se eu posso trabalhar home office, eu não preciso ficar morando num grande centro. Eu posso morar numa casa fora e só vou 2, 3 vezes por semana ao trabalho. Então, a gente está vendo que tem essa mudança. Com relação aos shoppings, você tem fundo imobiliário que é de shopping, só shopping. Os shoppings, eles vão reativar, mas eles vão reativar com o tempo, depois da vacina. Até ter essa reativação total, a gente acredita que shopping reative sim. Por quê? Porque o shopping é uma tendência nos grandes centros, é segurança, você tem tudo lá. Entretenimento, então, né? Tem entretenimento, né? Que é diferente lá fora. Então, tem cinema, tem restaurante, tem tudo. Então, você é uma coisa que deve reativar legal e voltar, mas vai ter um tempo, não é de uma vez que volta. Então, por isso é que quando o mercado está em baixo ou está em alta, por exemplo, quem investiu em dólar, em produtos lá fora, toda vez que a bolsa cai, o produto está subindo. Então, gente, para eu finalizar, quando a gente fala que você tem que diversificar, eu quero dizer o seguinte: diversifica com percentuais, mas na hora de analisar, analisa o total. Meu patrimônio é 10 mil reais. Meu patrimônio é 100 mil reais. Mês que vem, não olha a bolsa, não olha a dólar, não olha separado.
Porque se a gente está diversificando, é sabendo que um vai subir e outro pode cair. Então, o que a gente tem que olhar sempre é o total que a gente tem. Então, por exemplo, quem compra exterior, se você vê bolsa cair, né, você está vendo taxa de juros subindo, o pessoal querendo um prêmio maior por título público, mas o dólar está subindo. Então, o dólar subindo, se eu tenho investimento em dólar, a minha carteira se equilibra, fica ali no mesmo preço. O problema é que a gente gosta de olhar individualmente. E aí, quando diversifica, é esse o grande aprendizado. Quando eu diversifico, eu tenho que olhar o todo, porque na hora que eu olho o todo, é isso que vai dizer, meu patrimônio está crescendo, está caindo, vocês vão ver que a queda vai ser muito menor do que quando você concentra num único ativo. Então, o seu ganho tende a se estabilizar e até crescer, né? Tá? Gente, estamos chegando, né, aqui ao final. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para a gente estar respondendo, porque eu vou voltar agora para Nora. Nora, o que você acrescentaria aqui de tudo que a gente falou e que possa ajudar as pessoas nos seus investimentos? O que você acha que poderia esclarecer mais alguma coisa? E também deixar o seu recado. Qual seria o seu recado para o nosso público aqui? Primeiro, eu queria pontuar uma coisa que a Marcela falou. Eu acredito que a gente volte a ter uma alta de juros, mas não uma alta de juros como a gente tinha antigamente, mas que não, talvez não fique em 2%, mas uma alta marginal, como a gente diz. Uma alta pequena, talvez no ano que vem, vai depender do impacto que a gente vai ter na inflação. Tá? Agora, eu queria voltar a falar. Eu acho importantíssimo ir para fundos imobiliários. Existem fundos imobiliários de logística, que eu acho que talvez sofreram menos que os fundos de shopping. Tem também dentro de fundos, eu acho que tem aí, as especialistas aí podem dizer mais, mas eu sei que existem. Eu acho interessante como a questão lá da sua previdência, aquele dinheiro que pinga todo mês, né, dos proventos do fundo. Mas a questão dos juros, do ganho real, aquilo que a gente se acostumou, a nossa geração, a minha geração, a maior parte de vocês também, apesar de ser mais jovem, de ter aquele ganho juros real tranquilo, com pouco risco, eu acho que acabou, mesmo com os juros subindo. Acabou, e aí a gente vai ter que ter risco. Então, o que eu digo é, segurem seus corações aí no final desse ano, não saem correndo, não é hora de baixar, talvez é hora de comprar um pouco mais, se puder, para reequilibrar a sua, que a Miriam falou, que é muito interessante. E eu me dei conta que eu faço o que a Miriam fala, eu vejo o total, eu não vejo por setores, não. Às vezes vou olhar o setor, mas eu quero ver o total, isso é muito importante, né? Caiu ali, subiu ali, ficou legal, né? Porque temos muitos fatores, além da pandemia, além da questão política, que segura as nossas reformas, é essa questão dos Estados Unidos com a eleição americana, pode trazer solavancos grandes aqui no nosso mercado. A gente, como a Marcela disse, a gente sente mais que os outros, até porque o nosso mercado é mais restrito, isso faz a gente ter mais volatilidade, mas eu acho que no longo prazo, um pouco em fundos multimercado, mas que tem um pouco de ação, eu acho interessante, sim, e a gente passa por essa. Né? Obrigada, Nora. Marcela, com você agora, o que você acha que a gente pode complementar e o recado que você quer dar aí para todo mundo? Eu concordo bastante com o que a Nora e com o que vocês disseram já. Só acrescentando, eu acho que é importante, sempre quando a gente está olhando ativos mais arriscados, e aí eu falo de fundos de ação, fundos multimercados, fundos de crédito, a gente tem que andar junto com o investimento de longo prazo. A cabeça de longo prazo, se for reforçando o que eu falei um pouco antes, assim, não é 3 meses, não é 6 meses. Muitas pessoas me perguntam, eu quero comprar ação, mas eu preciso daqui a 4 meses. Não vai ser ação. Tem que ter uma outra rentabilidade diferente, em outra classe, porque a ação em si, a gente está olhando para os fundamentos da empresa, no fundo. Né? Como a gente já falou aqui antes, mas os ruídos políticos, os ruídos econômicos que acontecem aqui no Brasil e afora também, Estados Unidos, China, principalmente, como a nossa economia é muito interligada,
impactam muito o curto prazo dessas empresas em si. Então, é importante a gente ter essa diversificação, como foi dita, e também, dentro da diversificação, essas classes de ativos elas terem uma visão com um horizonte de 5 anos, 6 anos à frente, porque realmente é uma coisa que faz diferença para você ter um retorno cada vez melhor. Porque, por mais que você tenha uma impaciência, você pode comprar na alta, né, e vender na baixa. Então, justamente por esse time de não pensar num horizonte maior, como a gente já viveu. E a economia brasileira vive muitos ciclos. Muitos. Quanto que a gente já não viveu nas últimas 2 décadas, por exemplo? Quanto que o juros era, quanto que estava, o que apareceu no meio. Antes era crise de inflação, agora é crise fiscal. Então, a gente, de fato, a gente tem que se acostumar com isso e que as empresas que estão negociadas em bolsas, elas têm muito bons fundamentos, né, se bem escolhidas, e que vão te dar um retorno muito bem no longo prazo. Essa era a minha mensagem também, mais focada em ações, mas é claro que tem... eu sou, como eu falei também, eu sou bastante otimista e construtiva com o desenvolvimento de mercados de capitais aqui no Brasil. As empresas vão precisar acessar cada vez mais, então o que a gente vê hoje é uma entrada muito grande de pessoas físicas entrando nas bolsas. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é um dos exemplos que facilita bastante, né? Rede social, acesso maior à informação, ajudou bastante esse número de pessoas entrarem na bolsa, que isso é ótimo. Os juros mais baixos também ajudou. Então, com isso, tendo essa demanda, né, de investidores, as empresas, consequentemente, vão conseguir oferecer também, né, capital com juros menores. Então, a gente vai ter mais oportunidades, mais diversificação do que a gente já tem hoje, por exemplo. Uhum. Tá. Marcela, obrigada aí pela informação. Então, nós estamos chegando ao final. Se alguém tem alguma pergunta a mais, colocar aí para a gente, né? Espero ter dado uma luz com relação ao que a gente está vivendo agora, né? E as pessoas não terem receio. O mercado de ações não vai acabar, é você ser sócio de empresas. Agora, tem empresas que passam por ciclos e elas podem, eventualmente, em determinado momento, sair. Eu vou ter que trocar de empresa, mas não é assim. Empresa não acaba da noite para o dia, então a gente não perde o nosso dinheiro com facilidade. E, historicamente, é onde a gente vai ganhar investindo em ações, né? Então, mas em boas empresas. No Brasil, a nossa Bolsa de Valores tem relativamente poucas empresas, por isso é que a gente tem que cuidar. Então, um fundo ativo é um fundo interessante, porque menos empresas você tem que escolher. Lá fora são 500 empresas ou mais, muitas empresas. Então, você investindo num fundo de ações lá, você pode até escolher um passivo que você acaba... um fundo passivo que você acaba tendo uma boa rentabilidade, né? Em Brasil, a gente acaba tendo, né, uma volatilidade maior, e é por isso que essas equipes e essas gestoras, como a Nave, né, fazem esse trabalho de escolha, e eu adoro, né? Eu que fui gestora, eu amo isso e invisto em fundos de ações. Gente, obrigada aí a vocês. Quero que vocês sejam protagonistas da vida financeira de vocês. Acompanhe a gente no Instagram. Eu estou @MiriamLund. Marcela, onde pode acompanhar aí? @navecapital. A gente coloca também muito. @nora.zig. Isso. Então, acompanhem a gente aí e façam as suas perguntas quando quiserem. A gente vai, uma vez por mês, a gente vai estar fazendo, eu vou estar promovendo um evento, no sentido da gente estar trazendo informação aí de qualidade para vocês, tá ok? Então, obrigada. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado, Carlos Amorim. Estou vendo um bocado de gente aqui conhecida. Eduardo, tudo bom? Quanta gente aqui conhecida. Já vi Carlos Amorim. Nossa, Kaique Chaves. Isso. Marcelo Bosch. Gente, nossa, pra caramba. Magesse, Cris Barbucci. Gente, obrigada aí a vocês, tá? Muito boa noite e um grande abraço. Até a próxima, tá? Até logo aí para todos. Até logo.